Quem está vivo dá glória. Graças a Deus, o Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abra sua Bíblia. Salmos. Primeiro. Salmos primeiro. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pode se assentar. Os irmãos coloca a gente numa prova, né, gente? Ainda mais para quem... O Arlen já é pregador, já da... Meu Deus do céu. E eu confesso aos irmãos que meu coração se alegra muito, irmãos, ouvindo esses testemunhos do pastor Benedito Miguel, que eu fico até meio com vergonha, porque eu com 35 anos eu não tenho uma memória dessa. Mas eu estava tentando fazer um exercício de memória e lembrando quando o pastor pastoreava ali a igreja da Benjamin, ali na subsede do Industrial, e eu tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade, e a gente morava aqui perto do Anja Azul, e ia eu, a minha mãe, meus 2 irmãos pequenos, e eu me lembro do pastor dando a carona para a gente na Brasília. Isso aí eu tinha 6, 7 anos de idade, então minha memória também não está... Sem chegar, pelo menos perto, né, dessa memória aí, tá bom. Deus continue abençoando o nosso pastor Benedito Miguel. Meus irmãos, o Salmo 1, ele é um salmo que chama muito a nossa atenção. Por alguns dias eu venho meditando nos Salmos, e os Salmos, ele tem uma riqueza muito grande. E o livro dos Salmos nós já falamos aqui, que ele tem vários compositores, e o Salmo 1 não se tem ao certo quem foi o escritor, mas ele tem uma riqueza de detalhes. O Salmo 1, ele traz uma comparação entre o justo e o ímpio. Ele vai trazer para nós, em todos os seus 6 versos, essa comparação. Interessante que o autor, ele
ele pega o caminho do justo e ele faz uma comparação com o caminho do ímpio. É bem verdade que o homem, sendo justo ou ímpio, desde o momento em que ele nasce, ele está trilhando um caminho. O justo, ele não anda segundo o que ele pensa. O justo, ele tem uma bússola, ele tem um norte, ele tem um foco, ele tem um propósito. E eu me lembro de um quadro muito antigo, talvez os irmãos mais antigos vão se lembrar, de um quadro que meu pai tinha na sala, que era dos dois caminhos. E esses dois caminhos, mostrava-se um caminho estreito, um caminho espinhoso, um caminho que à vista ninguém o escolheria, mas no final deste caminho, chegava-se no céu. E tinha um outro caminho, que era um caminho mais largo, que era um caminho mais bonito, mais florido, mas o final deste caminho era um inferno. Porém, este quadro, ele tem um erro, se é que eu posso chamar assim, porque antes de entrar no caminho, tem um homem que está pensando em qual caminho ele vai seguir. O homem não está em nenhum caminho, ele está em uma bifurcação, pensando qual caminho ele vai seguir. O que, à luz da Bíblia, isso é um erro teológico. Porque ou você está no caminho estreito, ou você está no caminho largo. Não tem como a gente parar para escolher. Se você está na dúvida em qual caminho você está no caminho largo. E aqui o salmista, ele vai começar a detalhar, e ele vai dizer que bem-aventurado é o varão. Quando se fala varão aqui, não se está falando do gênero masculino ou feminino. O ideal seria você ler bem-aventurado o homem, a mulher, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então perceba que ele fala do conselho dos ímpios, depois ele fala que é bem-aventurado aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores. E ele continua dizendo que é bem-aventurado aqueles que não se assenta à roda dos escarnecedores. E perceba que é uma sequência de fatos. Primeiro, ele vai dizer que o ímpio, ele tem um conselho. Depois ele fala que o ímpio, ele tem um caminho. E o ímpio, ele tem uma mesa.
onde ele se assenta. E o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda. O salmista ele vai fazer esse contraponto. Ele vai mostrar o que o justo não deve fazer. Ele não deve andar no conselho dos ímpios. Isso aqui, irmãos, só o conselho dos ímpios aqui já dá para a gente discorrer muitas coisas neste texto. Mas é bem verdade que o ímpio, para nós que queremos andar segundo a palavra, para nós que queremos viver uma vida reta, em santidade ao Senhor, o salmista deixa bem claro que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. E a pergunta é: quem é o ímpio? Que ímpio é esse? Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que perguntar: que ímpio é esse que vai nos dar conselhos? Perceba que ele não fala diretamente do ímpio, ele fala do conselho do ímpio. É bem verdade que pode ser que em algum momento alguém não teve vigilância suficiente, mesmo estando dentro da casa do Senhor, deu um conselho do ímpio a alguém. E o conselho do ímpio é aquele conselho que não está de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o conselho do ímpio. São aquelas palavras que vão contra a lei do Senhor. E que Deus nos guarde, seja de receber um conselho de ímpio, seja de dar um conselho de ímpio. Porque, às vezes, a gente fica resistente a certas rodas e nós temos mesmo que estar vigilantes aonde nós vamos assentar, mas muitas das vezes nós estamos falando e dando conselhos de ímpios. Às vezes você não vai sentar na roda dos escarnecedores, mas às vezes você dá lugar para que a sua boca dê conselhos de ímpios. Que o Senhor nos guarde. E o conselho do ímpio é perigoso, irmãos. Porque o conselho do ímpio, ele não se importa com a verdade da palavra. Para o ímpio, tudo é relativo. Você quer ver um conselho de ímpio? Se te faz bem, não tem problema. E vê se não é isso que nós temos escutado nos dias atuais. Santidade para quê? Isso ficou lá no passado. Isso ficou lá em 1957. Nós estamos em 2024. Isso é muito retrógrado. Conselho de ímpio. Por quê? Para nós que somos salvos, a nossa regra de fé é imutável. Se chama palavra de Deus. Nós andamos segundo a palavra de Deus.
E aí vem uma série de pessoas dizendo: olha, precisa se atualizar a Bíblia. Você precisa atualizar a mentira, porque a verdade, ela é reta. A verdade não precisa ser atualizada. A verdade é verdade onde ela chegar. E hoje nós temos a verdade, que é a palavra de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores. Perceba que agora ele não vai mais andar no conselho. Ele vai deter aqui, é parar. Então antes ele estava andando, caminhando, mas dando ouvidos a certos conselhos de ímpios. Agora ele vai deter, ele vai estar no caminho dos pecadores. E depois, ele, não contente só de ouvir o conselho, de estar no caminho, ele se assenta na roda dos escarnecedores. E que escarnecedores é esse? Todos aqueles que se escarnecem de Deus. Todos aqueles que se escarnecem da palavra de Deus. Mas o justo, no verso 2 tem um contraponto, ele vai dizer: o justo, antes, o seu prazer não está no conselho dos ímpios, não está no caminho dos pecadores, não está na roda dos escarnecedores, mas o prazer do justo, do salvo em Cristo, está na lei do Senhor. E o salmista diz: oh, como eu amo a tua lei. Aleluia. E a pergunta nessa noite é: quanto de prazer você tem colocado na lei do Senhor? Esses dias mesmo eu falei com a minha esposa. A gente começou a ver uma série, foi empolgando. E a gente assistiu 8 episódios no mesmo dia. E na hora que foi acabando aquilo, eu falei com a minha esposa assim: por que será que a gente não tem o mesmo apetite para ficar 8 horas, sei lá, 7 horas, meditando na palavra do Senhor? O seu prazer está na lei do Senhor. Que Deus guarde o nosso coração. E aí ele continua dizendo: e na sua lei medita de dia e de noite. Esse meditar aqui tem o mesmo sentido de ruminar. Sabe, já viu que as pessoas conversam sozinhas? É isso. O sentido dessa palavra de meditar é isso. A pessoa está se alimentando da palavra. Ela não precisa chegar ao culto para ouvir Deus falar. Ela está lembrando daquilo que ela leu, ela está lembrando daquilo que ela estudou, ela está lembrando da pregação e está se alimentando. E aí ele começa a dar a consequência de quem tem o seu prazer na lei do Senhor. E ele diz: pois será como árvore plantada. Perceba, irmão, que aqui não é um acaso,
Não é uma árvore que nasceu, que brotou do nada. Você já viu? Tem umas árvores assim. Você vai na roça e fala, nossa, que pé bonito. Alguém fala, pois é, rapaz, não sei, do nada brotou aí. Não, aqui o autor ele vai dizer, essa árvore é como uma árvore plantada. Quando ele fala de plantio, ele está querendo dizer que essa árvore foi cuidada. Alguém foi lá e regou as suas raízes. Alguém adubou. Alguém cercou. Alguém livrou das pragas. Aleluia. Isso é o que o nosso Deus faz conosco quando nós meditamos na palavra dele. E essa árvore que ela está plantada, ela tem um privilégio. Qual que é o privilégio? Ela não está plantada em locais secos. Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Oh, aleluia. Que Deus mande águas em nossas raízes. Aleluia. E aí, falando de água, eu lembro daquela mulher samaritana que ia no poço, mas estava seca. Mas a água da vida, Jesus de Nazaré, jorrou água na vida da samaritana, e ela foi embora sem cântaro, sem água, e foi anunciar a palavra de Deus. Que você tenha água em suas raízes, o qual dá o seu fruto na estação própria, e as folhas não caem. Irmãos, você já viu você chegar num pé em época de fruto e não ter fruto? Você vê um pé de manga, está na época de manga, né? Você vê um pé de manga bonito, florido, e você olha, cadê os frutos? Aqui o salmista está dizendo que essa árvore, quando ela está plantada no local certo, quando ela tem a água correndo em suas raízes, essa água vai fornecer fruto e vai fornecer sombra. Será que você e eu temos dado fruto e sombra para quem vem a nós? Ou será que quando as pessoas olhem para nós, só enxergam galhos secos? Que o Senhor nos guarde. E essa árvore frondosa, que dá o fruto na estação própria, as folhas não caem. Irmão, isso aqui chama muito a minha atenção. Você já viu uma árvore que a folha não cai? Olha a profundidade. Olha a profundidade que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que a árvore vai dar fruto e as folhas não vão cair. E aí ele continua, tudo quanto fizer. É tudo, irmão, você está entendendo? Tudo quanto fizer, prosperará. Isso é o que, irmã Clara? É as bênçãos do Senhor acompanhando. Não é mérito nosso. Não é mérito meu, não é mérito seu. Não é o seu estudo, não é a família que você nasceu, não! É a graça de Deus que vai te acompanhando, ela vai te cercando, e tudo quanto faz vai prosperando. Alguém não entende. Alguém olha e diz, rapaz, esse moço tem sorte demais.
Essa moça tem sorte demais, essa irmã tem sorte. Não é sorte, é porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Aleluia. Que as nossas raízes venham estar sobre a água do Senhor. Aleluia. Alguém está olhando e não está entendendo nada. Alguém está olhando e está dizendo, mas como pode? O que é que ela fez? É parente de quem? Ele é padrinho de quem? Ele não é padrinho de ninguém. Só que ele é filho. Ele é filho do Deus Altíssimo. E tudo que ele faz prospera. Deus prospera. Aleluia. Tem se pregado uma teologia que Deus dá carro, que Deus dá casa, que Deus vai dar roupa boa. Irmão, eu creio em tudo isso, mas não é só isso. O problema da teologia da prosperidade é esse, porque eles pregam que Deus só faz isso, mas não. Deus vai muito além de carro, de casa. Irmão, o apóstolo Paulo diz que se nós buscarmos a Deus somente nas coisas terrenas, nós somos os homens mais miseráveis do mundo. A alegria do crente não está no seu carro. A alegria do crente não está na sua casa própria. A alegria do crente está quando as trombetas soarem. Aleluia. Quando as trombetas soarem, os seus ouvidos estarão abertos e ele vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. A nossa alegria não está nas coisas deste mundo. Aleluia. Alguém está olhando para a conta do banco e está dizendo: está garantido, tá, meus filhos, meus netos estão garantidos, os meus bisnetos, pobre, cego e nu. Mas tem alguém que talvez não tenha um carro, talvez não tenha uma casa boa, talvez não está usufruindo do melhor dessa terra, mas ele está com o coração no céu. Aleluia. Ele está com o coração aberto para o céu. E Deus o honra nas pequenas coisas. Aleluia. 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 Verso 4 diz: não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus nos guarde no caminho do justo. Que Deus guarde os nossos pés a andarmos como justos sobre essa terra. Que Deus guarde o nosso coração para que as coisas do mundo não tirem o nosso foco do céu. Irmão, está findando o ano. 2025, permitindo o Senhor, está chegando. E o nosso compromisso, às vezes a gente faz, irmãos, muitos planos. E o ser humano, como ele vive na terra, ele é da terra, mas ele não é fixo nessa terra, ele é peregrino. Porque a sua pátria real não é a terra, a sua pátria é o céu. Então faça planos, anote os seus sonhos, mas o seu foco não pode ser as coisas dessa terra. O seu foco tem que ser as coisas do céu. Pense mais no céu.
Irmãos, você quer parar de pecar? Começa a pensar mais nas coisas do céu. Nós só pecamos quando nós pensamos muito nas coisas da terra. Quando a sua mente está voltada para as coisas do céu, você não tem tempo para pecar. E que Deus nos guarde, que Deus nos dê um ano firmes, constantes, aguardando o soar da última trombeta. E nessa noite talvez entrou alguém aqui que ainda não fez um compromisso com o Senhor. Talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Esse é o momento, Jesus te chama. E eu quero fazer um convite. Será que tem alguém aqui que quer abrir o seu coração? Você veio a este lugar, ouviu o culto, participou conosco, e você sentiu o seu coração queimar. E talvez você está com a vontade de entregar o seu caminho ao Senhor. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te incomodando e te chamando. E eu quero fazer esse convite. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou tem alguém que se afastou do Evangelho e deseja retornar aos caminhos do Senhor? Tem alguém? Se tiver, levante as suas mãos, nós vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Se não tem, que o Senhor conceda outra oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.